Deixe seu sorriso clarear mais que o sol. Não deixe que seu dia seja um dia comum. Deixe o seu sorriso clarear mais que o sol. Não deixe que seu dia seja um dia comum. Oi! Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia. Tô entrando aqui para fazer uma live mais ou menos rápida, né? Eu acho que não vai ser uma live de 1 hora e pouco. Eu tô aqui na sede da ONG Paz Sem Fronteiras, em São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. E tá um lindo dia aqui. Tem feito calor de dia, né? Eu cheguei aqui ontem. E essa semana eu fiz na terça-feira a live. Eu acho que eu fiz, porque eu tô viajando pra lá e pra cá. Então, assim, tipo, tá intenso. Meus dias estão intensos. E aí, às vezes, eu já nem sei mais o que aconteceu. Mas eu acho que eu fiz a live na terça. E eu tenho feito 2 por semana, né? Eu tenho feito terça e quinta no horário que dá. Mas eu tenho feito questão de chegar aqui para fazer as lives, porque eu tenho sentido diariamente vontade de compartilhar com vocês muitas coisas, né? Mas nem sempre eu consigo abrir live e a gente conversar. Então, eu tenho feito 2 vezes por semana, mas eu não consegui fazer nem quinta nem sexta essa semana, porque eu vim para São Paulo e tinha alguns compromissos, eu não consegui. Aí ontem algumas pessoas começaram a perguntar, né, e a live, e a live? E aí eu senti de hoje, antes de começar aqui toda a atividade do dia, fazer uma live um pouco mais rápida. Aí uma das pessoas que perguntou, eu pedi para ela, né, eu falei, então sugere aí um tema, que amanhã quando eu acordar eu vou fazer essa live. E aí ela sugeriu o tema orgulho. Tava com saudade, Leão. Mas eu tenho feito 2 por semana, né? Já é bastante, assim. Para quem tem uma vida assim tão intensa, eu acho muito bom, assim, chegar aqui 2 vezes por semana e a gente conversar 1 hora e pouco, né? Eu nunca fico menos de 1 hora, sempre mais. Então é isso, mas eu acordei há pouco, então estou ainda com a voz de quem acabou de acordar. Então vamos falar sobre orgulho. Isso foi o tema que me foi sugerido por uma seguidora. Eu achei muito interessante. Desde a hora que eu acordei eu já pensei em algumas coisas, mas muita coisa vem na hora que eu começo a conversar com vocês. Muitas fichas caem, né? Porque o orgulho é um tema que eu tenho refletido bastante sobre e também é um tema de transformação que eu tenho experimentado na minha vida. Como assim? Eu tenho percebido que em muitas situações que eu vivo e que eu tenho vivido hoje em dia, o orgulho se torna um grande obstáculo de transformação e de superação daquela situação, né? Então, talvez a gente possa começar já trazendo uma diferença sobre orgulho, que é uma soberba, e sobre o orgulho, que é uma satisfação. Eu sinto que a gente usa essas palavras, essa palavra orgulho, para essas 2 situações, né? Quando a gente se orgulha de alguém, e, por exemplo, isso pode ser um sentimento muito construtivo, muito nobre, vindo de uma mãe, de um pai, né? Quando a gente sente orgulho pelo filho, ou sente orgulho por um aluno, por um seguidor, um discípulo, alguém que de alguma maneira está seguindo os nossos passos, está escutando nossas palavras e está se superando e está transcendendo dificuldade na vida. Então esse orgulho é um orgulho positivo, é um orgulho que reconhece o valor da outra pessoa, reconhece a coragem, a grandeza da outra pessoa.
E a gente costuma dizer, né? Ah, que orgulho do meu filho, que orgulho desse meu aluno, né? Que orgulho dessa pessoa que eu vi numa situação difícil e agora essa pessoa que eu gosto, através das suas próprias pernas, da sua coragem, tá transcendendo essa situação, tá transformando. Então a gente costuma chamar isso também de orgulho, mas esse orgulho talvez não deva ser chamado de orgulho, né? É muito mais uma satisfação, um reconhecimento do valor do outro, é uma profunda gratidão por aquela pessoa que a gente ama, tá encontrando um caminho, tá reconhecendo a sua própria força. Então, vamos falar de orgulho aqui como o orgulho que não é positivo. Um orgulho que nos trava diante das situações e que dentro dos pecados capitais é o orgulho da soberba, né? É quando a gente está tão em si mesmado, quando a gente está tão centrado no nosso próprio umbigo, que a gente não consegue superar o nosso próprio ego. É quando a gente não consegue domar esse nosso impulso de grandeza, né? De se achar o centro das atenções e não mudar uma atitude diante de uma outra pessoa ou diante de um grupo de pessoas. Então, esse orgulho é bem prejudicial. Eu vejo, por exemplo, em constelação familiar, né, que é um dos campos que eu atuo também hoje em dia, que muitas vezes a pessoa, por exemplo, entra numa briga, entra numa guerra e aparecem oportunidades dessa pessoa sair da guerra, dessa pessoa resolver aquela situação, mas o orgulho não deixa. E o que é esse orgulho? É a pessoa não conseguir se liberar, não conseguir desapegar das suas próprias opiniões, não conseguir desapegar do passado, principalmente. É como se essa pessoa diariamente contasse para si mesma todas as histórias do passado e não se permite abandonar essas histórias. Não é que essas histórias vão ser esquecidas, claro que não, né? A pessoa passou por aquilo, a pessoa sofreu com aquilo, a pessoa cresceu e aprendeu muito com tudo aquilo que passou. Então, assim, isso já está no livro da vida da pessoa, mas a pessoa não consegue virar a página, entende? É isso que trava o caminho da pessoa. A gente não precisa esquecer, não deve, não vai esquecer. Porém, você pode sim virar essa página. Essa pessoa que te fez mal lá atrás já pode estar completamente transformada, pode estar ansiando já essa reconciliação, mas o orgulho de quem foi prejudicado não deixa essa pessoa virar a página, né, e dar um passo além. Dar um passo além de quê? Dar um passo além do próprio ego. Então, eu sinto que essa é uma das curas assim, que a família humana precisa viver, porque esse orgulho da soberba que trava uma superação de uma situação, de um conflito, de uma guerra, ele realmente trava o caminho da evolução, do amadurecimento. E o pior, gente, ele trava o caminho para você descobrir a sua própria divindade, a sua própria grandeza. Então, eu tenho experimentado também na minha vida que tem situações de conflito onde eu poderia, né, poderia prejudicar a pessoa, poderia entrar em guerra com a pessoa, né, porque assim, você muitas vezes não entra num conflito, né, você não aceita um conflito, uma medição de forças, porque você não está numa posição de comando, você não está numa posição de poder, né? Então, às vezes, a gente abaixa a cabeça porque o outro está numa posição superior, né? Ou, às vezes, a gente abaixa a cabeça porque a gente não sente que a gente tenha ferramentas para entrar em guerra com a outra pessoa. Porém, eu tenho me deparado com situações onde eu tenho ferramentas,
para afetar outra pessoa, para prejudicar outra pessoa, onde eu estou numa posição de uma certa superioridade, de um certo poder, e com todas essas condições para enfrentar outra pessoa, eu escolho o quê? Eu escolho não entrar na guerra. Eu escolho pacificar o meu coração, eu escolho tirar o foco dessa guerra, desse conflito e dar o meu melhor para todas as outras pessoas que também estão nessa situação, que também estão envolvidas no que eu estou vivendo. Eu escolho colocar amor em cada coisa que eu estou fazendo. Então, assim, eu escolho o caminho oposto à guerra. Se aquela pessoa tá numa situação de provocação comigo, não quer receber o meu amor, não quer amizade, tudo bem. Só que eu tiro o foco dessa pessoa, entende? Eu coloco a minha energia vital e o meu amor em todo o resto que não está comprando guerra comigo. E aquela pessoa que está querendo a guerra, eu deixo um pouquinho ali de lado, não trato mal. Se qualquer momento, qualquer oportunidade de conexão, eu dou o meu melhor, com todo respeito. Então, o que é que eu faço? Em vez de ir para a soberba, para o orgulho e comprar essa guerra com a pessoa que de alguma maneira está em conflito comigo, está me provocando, eu faço o contrário, eu vou para o lado da humildade. E é nesse lado da humildade que eu posso colher um resultado completamente diferente. Porque se vocês não sabem, né, e eu acho que muita gente aí do outro lado já deve ter experimentado isso, nem sempre ganhar uma guerra é o melhor que a gente pode obter na vida. Muitas vezes a gente ganha uma guerra e nesse lugar de vencedor de uma guerra, de um conflito, é onde a gente vai experimentar a maior infelicidade. A gente não vai ficar bem. Então, na constelação familiar também tem muito isso, né? Na visão sistêmica. Muitas vezes até um casal ou uma situação de conflito dentro da família, né? Pais com filhos, irmãos com irmãos, quando essa pessoa ganha a guerra, e muitas vezes é uma guerra judicial, essa pessoa fica muito mal. Porque ela transgrediu várias leis sistêmicas, ela não olhou para o amor que ela própria sente, e não estou nem julgando aqui, né? Essa pessoa precisa passar por toda essa guerra, precisa ganhar toda essa guerra para se dar conta do que é essencial. O essencial não é ganhar a guerra, o essencial não é ficar nesse lugar de superior, dominado por um orgulho, né, que conduz os atos dessa pessoa. O essencial é ela encontrar essa fonte de amor próprio, de maturidade, de capacidade de superação da guerra, não vencendo a guerra, mas sim vencendo a si mesmo, vencendo o próprio ego, vencendo o próprio orgulho. É nessa autossuperação que a pessoa vai encontrar o ouro, que é o resultado dessa situação que ela está vivendo. Ela encontra a própria humildade, a capacidade de colocar amor onde antes existia conflito. Essa é a verdadeira vitória dentro de uma guerra. Essa guerra não está lá fora, essa guerra está dentro da gente. Como traz o livro sagrado, o Bhagavad Gita, né? A gente o tempo inteiro está assim numa grande batalha, numa batalha sagrada. Mas essa batalha não é lá fora, essa batalha é dentro da gente. É para a gente superar esse nosso ego, e uma das manifestações do ego é essa vaidade, esse orgulho, né? Porque a pessoa fez isso comigo. E aí a vida inteira aquela pessoa carrega, arrasta a corrente da vítima e não se permite se transformar para olhar para aquela situação que já passou de uma nova maneira. Porque, gente, quando a gente olha para uma mesma situação que foi muito ruim para a gente, mas quando a gente consegue, depois de muito tempo, reunir forças e maturidade para se transformar e olhar essa situação de uma nova maneira, isso significa o quê? Que a gente está transformando os nossos olhos. A gente está se transformando diante daquela situação. Então, a gente sempre viu de uma forma onde a gente era vítima, onde a gente foi atacado, onde a gente foi traído,
né? Só que a gente consegue, com o tempo e com maturidade e com consciência, sair desse lugar de vítima e entender uma das leis do relacionamento, que toda situação que a gente vive na vida, seja ela qual for, 50% da responsabilidade por ter vivido aquela situação é nossa. Esse 50% de responsabilidade significa 50% de força e capacidade de transformar a situação, de sair da situação. Mas, claro, a gente não precisa se culpar por ter entrado numa situação terrível para a gente mesmo, porque a gente não estava consciente de que estava dando passos para um buraco. A gente não estava consciente de que estava alimentando uma relação tóxica. Então, tudo bem, está tudo bem. Não tem o olhar de julgamento dentro da visão sistêmica. Isso eu falo para vocês o tempo inteiro. O olhar o tempo inteiro é de reconhecimento do lugar que eu me coloquei. Então, foram as minhas pernas que me trouxeram até aqui. Foi a minha inconsciência que me trouxe até aqui. Foi a minha distração, a minha imaturidade. E tudo bem. Eu não sabia. Essa é uma das frases muito belas, assim, libertadoras dentro de uma constelação, né? Eu vivi muito tempo da minha vida, eu achei isso assim, eu não sabia, agora eu vejo. Então essa frase, agora eu vejo, é a grande tomada de consciência que liberta. Agora eu vejo. E tudo bem, eu não via antes. E a vida é um grande processo de tomada de consciência, tá tudo bem. Então, assim, é sair desse lugar do orgulho como soberba, que trava o nosso passo, que trava a nossa autotransformação, é você admitir que você não via algo e agora eu vejo. É uma autopermissão de transformação interna. Não é você mudar o outro, não é você transformar o outro. Então, quando a gente olha por esse prisma, você querer prejudicar o outro nesse lugar da vingança, né, porque o outro te fez mal, realmente não vai te trazer satisfação. Porque você não vai transformar o outro depois dessa vingança. Esse outro nunca vai concordar com você, porque você está em guerra com ele. Vai aumentar a raiva de ambos os lados, vai aumentar o sofrimento de ambos os lados. E um dia você vai perceber que você não quer isso. Que lá no fundo, o que sua alma clama, pede, grita, é pela reconciliação. O que todo ser humano quer na vida é ter o coração em paz, é ter a consciência em paz. Então, assim, a pessoa que ganha uma guerra, um conflito, seja ele no dia a dia, ali na batalha do cotidiano, né, uma guerra com a outra pessoa, ou uma guerra no judiciário mesmo, né, uma guerra declarada, essa pessoa não está em paz. Essa pessoa está em guerra e está em conflito e pior, ela está inconsciente de que esses movimentos dela não vão levar ela para um lugar de leveza, de descoberta da própria força. Porque você, eu até quero dizer para vocês que se tiver alguma pergunta, quiser trazer uma colocação ou trazer alguma experiência da vida pessoal, coloca aqui nessa caixinha, tá? Um balãozinho com uma interrogação, porque se vocês colocarem aí na timeline, eu não consigo ler, tá? Que eu tô olhando para a câmera, que eu gosto de olhar vocês nos olhos. Então, assim, vocês hão de concordar comigo que entrar na guerra, né, corresponder a uma reatividade, atender um chamado para a guerra, para o embate, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque é o nosso lado infantil, é o nosso lado imaturo que está entrando em guerra. É o nosso lado incapaz da autotransformação que está aceitando o convite para a guerra. Então é muito mais fácil. Você não se transforma quando entra numa guerra. Você tem uma opinião, você viveu uma situação, você se agarra com aquela opinião que você tem, com aquela visão
da situação que você tem, você se agarra com esse lugar de vítima, de injustiçado, de traído, e você não solta. Não existe trabalho espiritual nisso, porque você está agarrado numa situação desde quando ela aconteceu. Você não se transformou em nenhum momento. Você não fez esse trabalho interno. Peraí, eu vivi isso e foi muito ruim para mim. Eu estou com muita raiva dessa pessoa. Então é importante assumir todas essas verdades, né? Todos esses sentimentos. A saída, o caminho não é negar de jeito nenhum. É você assumir tudo isso. Agora deixa eu olhar para essa raiva. Deixa eu sentir essa raiva até as últimas consequências. Por que que eu me coloquei nessa situação? O que é que eu preciso aprender com isso? E aí começa, gente, um processo de alquimização interna, de autotransformação impressionante. E é esse lugar, é essa coragem que vai permitir que a gente se transforme diante da situação. Então, assim, não é sobre o outro. O outro está nos trazendo uma oportunidade de autossuperação desse lugar de vítima, desse lugar de traído, desse lugar de pobrezinho, de pobrezinha, desse lugar de impotente. Então a gente atrai o tempo inteiro na vida situações que vão provocar essa necessidade de autossuperação. Então é essa situação que muitas vezes vai fazer com que eu descubra a minha força. Vai fazer com que eu descubra a minha responsabilidade dentro das relações que eu tenho. Então, assim, sempre é uma situação benevolente de Deus, da vida, do universo, para que a gente descubra a nossa própria força. Então, é muito mais difícil você, diante de uma situação que te machucou, onde você realmente, em algum aspecto, foi vítima, foi traído, foi machucado, é muito mais difícil e exige muito mais crescimento, maturidade, transformação, você se colocar de várias formas dentro dessa situação, porque você quer sair dela. Você não quer ficar nesse buraco. É muito mais fácil você cair no buraco e ficar lá, não é? É muito mais fácil. É o que a maioria das pessoas fazem. Caiu no buraco e fica lá. Alguém me empurrou aqui dentro. E não sai, não tenta sair do buraco. Mas a verdade é que muita gente sai do buraco sim. E se você fica nesse buraco, você está desperdiçando a sua vida. A sua existência, que é o bem maior de evolução. Esse buraco apareceu na sua vida, no seu caminho, e alguém te empurrou para você descobrir a sua força, a sua capacidade de sair de lá. Então, olha aqui que joia, que presente pode ser um buraco na nossa vida. Você caiu lá dentro e você encontra ferramentas, você descobre que você tem sim meios para sair dali. Você tem sim força, capacidade. E depois que você sai de um buraco, gente, escreva o que eu estou falando. Depois que você sai de um buraco, você entra num processo de autocapacitação, de autovalorização, de reconhecimento da sua força, do seu poder, da sua capacidade de transformar a vida, que é impressionante, assim. Você saiu de um buraco, você pode sair de qualquer outro. É isso que acontece. Você se torna uma pessoa forte. E se você alimenta essa capacidade de autossuperação, de autotransformação, aí o céu é o limite. Aliás, não tem nem limite, né? Você vai para o céu mesmo, isso é viver o céu na terra. Então, até essa história, né, que a gente aprendeu, que está muito enraigada, o inferno e o céu, né, como isso... Enfim, isso é algo que vai acontecer depois que a gente morrer, toda essa história. Eu vejo hoje em dia que não tem isso assim, quando eu morrer vai acontecer, né? Ou céu ou inferno. Esse céu e esse inferno, né? Esse paraíso na terra ou esse inferno na terra, está acontecendo aqui agora. Assim, eu vejo isso claramente. Como a gente cria situações infernais para a nossa vida e como a gente vai aprendendo a transformar esse inferno em paraíso. E o paraíso né? O paraíso não é uma situação, como eu digo para vocês, né? Não é um mar de rosas, onde, né, eu vou estar sempre
cantando e desfrutando da vida. Muitas vezes eu realmente vou estar em êxtase, eu vou estar num lugar verdadeiro de desfrutar a vida. Eu estou aqui agora, olha aqui o lugar que eu estou, ó. Olha, se isso aqui não é o paraíso, eu não sei o que é o paraíso, né? Eu acordei nesse lugar super silencioso, aqui na sede da ONG Paz Sem Fronteiras, em São Paulo. Acordei nesse lugar silencioso, pacífico. Essa é a atmosfera do lugar. Estou com vários amigos e amigas aqui, irmãos e irmãs, que eu convivo já há 10 anos. A gente está trabalhando na terra, plantando, limpando, lidando com a natureza, né? Assim, da maneira mais coletiva, mais orgânica, mais harmônica possível. Então, assim, aqui é um lugar que a gente aprende na prática o que é uma vida coletiva, né? Não tem uma pessoa nos ditando regras, né? Existem as regras naturais da convivência, do respeito, da harmonia, mas a gente aprende sobre essas regras através da nossa própria consciência. Então, assim, é como eu me coloco diante do outro, é como o que o outro faz me afeta, é como eu aprendo a comunicar o que eu estou sentindo de uma maneira pacífica, de uma maneira delicada. É como o outro também vem e me fala sobre o que ele está sentindo, sobre o que ela está sentindo. E assim a gente vai com muita atenção, tomando consciência sobre o sentimento do outro e sobre o nosso próprio sentimento. Então, é um lugar de estudo profundo sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso campo emocional, mental, sobre as relações humanas. Mas esse lugar que eu tô, esse tipo de treinamento e de aprendizado que eu vivo, por exemplo, na ONG Paz Sem Fronteiras, é o paraíso na Terra. É todo mundo se respeitando, é todo mundo buscando esse respeito. Se alguém pisar na bola, tudo bem, a pessoa que pisou na bola vai reconhecer isso sem ninguém falar nada, porque o propósito aqui é a observação, é a atenção, é a consciência. Então, assim, ninguém precisa falar nada. Está todo mundo muito atento, está todo mundo querendo ver a verdade do mundo interno, a verdade do mundo externo. E esse tipo de conduta, né, esse tipo de relacionamento, de convivência, a gente pode viver em qualquer ambiente da vida. Então, tudo bem, aqui a gente tem esse propósito de evolução, de expansão da consciência, mas essa experiência que eu tenho aqui nesse lugar paradisíaco, eu posso levar para a minha vida. Lá fora, entre aspas, lá fora, né, porque tudo é uma coisa só, mas na minha vida profissional, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações de família, eu posso não encontrar pessoas com a mesma disposição que os meus amigos aqui da ONG têm, né? Então aqui todo mundo está nesse propósito de evolução e de expansão da consciência. Talvez em outro ambiente eu não encontre todo mundo com vontade de ter essa mesma postura, de buscar essa mesma postura, mas eu estou nessa postura, entende? Então, assim, ok, fora daqui vai ter gente fazendo guerra, vai ter gente querendo me atacar, vai ter gente querendo me provocar de 1000 maneiras, eu vou ter 1000 convites para entrar no conflito, mas eu, pessoalmente, não entro, não compro mais essa briga com outras pessoas. E por que eu não compro essa briga com outras pessoas? Porque eu sei que essa outra pessoa está equivocada. No fundo, que ela também quer a paz. Então eu não vou entrar nesse buraco da guerra, que é um buraco sem fundo, onde depois, ao fim e ao cabo, vamos sair todos machucados, sofridos, e ninguém ganha nada com isso. Eu já sei.
Então eu não compro essa briga. Mesmo que eu esteja numa situação de superioridade, mesmo que eu esteja cheia de armas para ferir essa outra pessoa, eu não entro nessa briga. Então essa assim, é a grande joia preciosa que a gente recebe quando a gente aprende a lidar com o nosso orgulho, quando a gente aprende a virar a página e ceder. Porque a humildade, a gente não aprende sobre isso, né? Eu fui aprender também na prática. A humildade é algo que nos coloca num lugar muito maior do que esse lugar do orgulho, esse lugar da vaidade, da soberba. A humildade, ao contrário do que a gente aprende, nos traz grandeza e não aquele lugar ali de inferioridade, porque se vocês observarem, a pessoa humilde, e não é a pessoa que vai dizer eu sou humilde, né? Isso já é uma grande vaidade, uma grande soberba, né? Ninguém se coloca como alguém humilde, mas você pode se colocar no lugar da humildade, que é esse lugar de sair da guerra. Por exemplo, uma pessoa está ali na frente, né? Para a gente ter uma imagem, isso ficar mais claro. Uma pessoa está ali na sua frente te convidando para a briga, te convidando para a guerra. E você não vai, e você fica olhando. E você sente essa situação onde a pessoa te convida para a guerra. Muitas vezes, dar as costas para essa pessoa pode ser entrar na guerra. Muitas vezes, você virar e sair andando pode ser um grande confronto com essa pessoa, né? Pode ser assim, tipo, uma atitude onde você está querendo dizer, você não é nada para mim. Eu viro as costas e saio, e você fica aí falando sozinho, você é um besta, você é né, não estou querendo falar nome feio aqui, mas assim, você não vale nada, então eu viro as costas e saio. Isso também é orgulho, é soberba. Então, percebem como é um lugar de uma verdade muito profunda, onde eu posso estar olhando para essa pessoa, considerando o valor dessa pessoa lá no fundo, por trás de todo esse orgulho, por trás de toda essa infantilidade, essa imaturidade, essa guerra declarada. Eu posso estar olhando para o que a pessoa tem de melhor no coração dela. E eu nem viro as costas. Eu simplesmente dou atenção para alguma outra coisa. Tem um passarinho ali voando, eu olho para ele. Tem um sol brilhando, eu olho para o sol. Sabe, assim, eu não confronto essa pessoa. Isso é humildade. Eu não quero magoar essa pessoa. Eu não quero botar mais lenha na fogueira dessa pessoa. Eu realmente estou olhando para um lugar de valor que um dia vai despertar dentro dessa pessoa. A pessoa está fora de si, ela está na guerra comigo, mas um dia ela vai encontrar esse lugar de valor, de pacificação, de capacidade de sair da guerra. É para esse ponto da pessoa que eu estou olhando. E por isso eu não faço nada que vá botar mais lenha na fogueira. Eu não faço nada que vai despertar mais raiva. Eu não quero que essa raiva aumente. Eu quero que esse fogo diminua, ele abrande. Eu quero que essa raiva vá embora. Então, claro, a pessoa também tem que querer, então eu não tenho gerência sobre essa raiva, né, que está ali na pessoa, mas eu não faço nada para ela aumentar. Eu nem saio, viro as costas, eu nem respondo com palavras de ofensa, eu não entro na guerra. Então, assim, você realmente tem que respirar e, sabe, assim, você não faz nada, nenhum movimento que alimenta a guerra, nenhum. Isso é humildade. Porque você não quer aparentar força e superioridade diante da pessoa. Você só quer ficar quieto e quieta para não alimentar mais aquela guerra. Porque a guerra é uma entidade destrutiva que vai destruir o outro e vai te destruir também. Destrói todos que estão ali envolvidos. Então, gente, esse assunto do orgulho dá muitas lives. Eu adorei que a pessoa sugeriu, né? E é o orgulho, né? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre o orgulho. Essa é uma live surpresa, né? Eu acordei, né, lavei o rosto e vim para essa live, porque hoje a gente tem muito trabalho aqui.
nesse lugar lindo, maravilhoso que Deus me deu, que Deus me proporcionou esse final de semana. Estou aqui em São Paulo. E o que mais que a gente pode falar sobre o orgulho? A Ana fala, eu me colo diante da pessoa, deve ser coloco, né? Diante da pessoa hoje e penso, minha alma é serena, pura e afável com todas as pessoas, coisas e fatos. Muito bom, Ana. Que bom que você está conseguindo fazer isso. Mas é muito bom você trazer, eu também tenho conseguido fazer isso, depois de muito trabalho interno, depois de muito reconhecimento de que a guerra não me leva a lugar nenhum, de que a guerra é destrutiva, é autodestrutiva. Então hoje, com toda essa consciência, eu também consigo pacificar o meu coração. Mas é bem importante, a Ana, trazer isso, para a gente também reconhecer quando a gente não está, por enquanto, ainda conseguindo transformar e pacificar o nosso coração. Então, o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente não consegue, né? Ou a gente está numa fase da vida que a gente não está conseguindo pacificar o nosso coração, ou então é uma questão muito profunda, uma questão sistêmica, familiar, que a gente herdou e que a gente ainda precisa de um tempo para pacificar. Às vezes é algo que foi desrespeitado dentro do nosso sistema familiar de uma maneira muito dramática, lá há uma geração atrás, há 2 gerações atrás. A visão sistêmica nos traz essas verdades. Então, algo muito sério que foi feito, e não tem julgamento nisso, né? As pessoas que fizeram algo muito sério, muito prejudicial, não tinham consciência do que estavam fazendo. E isso vem atravessando gerações para ser reparado. Então, às vezes, é algo realmente muito pesado e a gente vai precisar de muito tempo para pacificar. Hoje tem muitas ferramentas, muitas terapias para nos ajudar nessa autorreconciliação, nessa pacificação interna. Então, é importante a gente não negar a raiva, é importante a gente não fingir, né, que existe ali uma fogueira, que existe alguma coisa de conflito dentro da gente. É importante que esse processo seja real, seja verdadeiro. Então, a gente parte do ponto, muitas vezes, de uma raiva, reconhecendo essa raiva, esse conflito, né, e sai dele para uma transformação. Mas o que a gente está trazendo aqui na live é que no momento que a gente reconhece essa raiva profunda, esse rancor, esse ressentimento, a gente não fique no orgulho. A gente não fique nessas histórias que a gente viveu, a gente não fique apegado às histórias. Que a gente, de fato, aprenda e seja capaz de virar essa página, se transformando. Não é transformando o outro, porque a gente não tem nenhuma capacidade de transformar o outro. É transformando a si mesmo. É alquimizando essa raiva, esse fogo das vaidades, do orgulho que está dentro da gente. Fazendo essa autotransformação é que a gente vai poder olhar para aquela mesma situação com os outros olhos. E o que é que acontece quando a gente faz isso? A gente se liberta da situação. Quando a gente vira a página, a gente não está fazendo isso pelo outro. A gente está fazendo isso por nós mesmos. Porque a gente precisa continuar escrevendo o livro da nossa vida. E se você ficar parado numa página a vida inteira, pelo amor de Deus, é o maior desperdício de existência. Muitas vezes até, né, uma relação afetiva, a pessoa parou ali naquela página, está ali relendo aquela página há anos, por causa de orgulho. Ah, porque eu levei 10 anos da minha vida com essa pessoa, e dediquei a essa pessoa, e essa pessoa me traiu. Que é isso? É orgulho. E você fica parado naquela página e não vive novas relações, não escreve novas páginas do livro da sua vida. Então, quem é que está perdendo com isso? É você, totalmente é você. É você que encasquetou ali, se plantou no lugar de vítima, de traído, de traída e não sai dali. Isso é orgulho. A gente pode perfeitamente reconhecer
uma situação de vítima que a gente viveu e ao mesmo tempo que a gente reconhece que a gente foi vítima, a gente também reconhece a nossa responsabilidade. Então, assim, caramba, eu fui vítima, eu fui extremamente prejudicada, mas eu me coloquei aí. E agora eu tomo consciência, eu acordei. Então, ao mesmo tempo que eu ocupei um lugar de vítima, eu reconheço a minha responsabilidade dentro dessa situação. Eu me coloquei no lugar de vítima. E aí eu pego esse meu poder e saio desse lugar. Como eu disse, saio do buraco. Não vale a pena passar a vida inteira num buraco. Só porque você está na vaidade e não quer virar essa página. E o outro me jogou no buraco, e o outro... Não, gente. Sai desse lugar. Então, a vaidade, ela é prejudicial e geralmente está associada a um lugar de vítima, a uma posição que você não abre mão, um argumento, uma história que você não quer transformar. Você continua contando e recontando essa história para você mesmo eternamente. Não muda. Então é muito sério isso. Deixa eu ver que vocês... Bom dia, Fred. Chegou aí agora. Deus abençoe você sempre. Estamos precisando tanto de pessoas como você. Obrigada, Dalgi. Bom dia. Quero aprender porque é difícil mesmo. O ser humano é complicado, não é, Jéssica? É complicado mesmo. Sim, aqui a Ana fala assim, eu tenho muita raiva e rejeição. Ana, é importantíssimo você ter, assim, você admitir, assumir que você tem raiva. Isso é o primeiro passo da liberação. Aí precisa de uma constelação familiar, o Luiz está falando. Vamos falar sobre isso. Eduardo pergunta, como está a avó Alba? Minha mãe está ótima, está lá em Brasília com meu irmão mais novo. Então vamos lá, que eu vi 2 colocações, eu vou falar sobre essas 2 colocações e a gente já vai caminhar para o finalmente dessa live, tá, gente? Que eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar no campo aqui, né? Tô de fazendeira com os meus amigos. Então, a Ana falou ali, né, que sente muita raiva. E a raiva é o primeiro passo para a gente se libertar dela. Enquanto a gente está negando a raiva, enquanto a gente está, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, não, eu estou em paz. Isso é uma mentira, gente, a gente não sai da raiva. A raiva está ali trancada, está ali nos porões do nosso ser e a gente não reconhece e por isso não se liberta dela. Então, o que eu vejo muito nas constelações, né? Sentimentos primários, primitivos, né? Sentimentos básicos como a raiva sendo negados. Então, dentro de uma situação de vida da pessoa, ela não admite que tem raiva, né? Muitas vezes ali na infância ela aprendeu que a raiva ia trazer algum tipo de rejeição, de exclusão. Então ela aprendeu a não manifestar a raiva. Todos nós aprendemos, né, a não manifestar nossas verdades, nossas raivas, essas coisas, né? Então a pessoa aprendeu a não manifestar a própria raiva e passa uma vida inteira negando a raiva. E aí o que acontece? Numa constelação, onde e essa pessoa que nega a raiva, ela sustenta um discurso de que ela não tem raiva. Ela conta isso para ela diariamente, para dar conta de tudo que ela vive. E aí numa constelação, o que é que vai acontecer? A gente vai botar uma pessoa que não sabe nada da história do cliente, né, dessa pessoa que tem raiva e não reconhece a raiva, não dá conta de viver a raiva, por N motivos, não estou aqui julgando, ela tem os motivos dela. Mas aí vem um representante que não sabe nada da história dessa pessoa, que não conhece, né, nada daquele sistema familiar, que não tem orgulho nenhum, porque não é dessa família, né, tem os seus próprios dilemas, mas não conhece a história da família. E essa pessoa que é estranha à história da família, que não sabe nada e não tem nenhum orgulho dentro dessa história da família que está sendo constelada, essa pessoa chega no campo, se conecta com o sentimento e fala: eu tenho muita raiva. Eu estou sentindo muita raiva do meu pai. Eu estou sentindo muita raiva da minha mãe. Ela não sabe o que aconteceu. Ela não tem o orgulho de um filho
que foi prejudicado, prejudicada, ela está fora da situação daquela família. Então ela pode sim, com a maior naturalidade, dizer: eu estou com raiva. É legítima essa raiva. E aí no momento que esse representante entra em contato com a raiva, vai viver essa raiva e essa raiva vai atravessar essa pessoa de corpo e alma, literalmente. E ela vai ficar ali um tempo, a pessoa vai ficar um tempo na constelação sentindo essa raiva precisa ser sentida. Então, por isso que eu digo, é fundamental a gente não negar o que a gente sente. Então, a pessoa vai entrar em contato com a raiva, vai viver a raiva profundamente, e aí essa raiva vai saindo, vai amenizando. Porque a gente aprende, uma coisa muito equivocada, a gente aprende que a gente fugindo dos sentimentos, né, das emoções, das coisas viscerais todas, né, a gente fugindo disso tudo, a gente vai se livrar desses sentimentos, mas é justamente o contrário. Uma das leis, uma das ordens do amor é o direito de pertencer. Nada pode ser excluído e tudo que a gente exclui se fortalece. Se eu pego uma raiva e jogo lá no porão escuro do meu mundo interno, essa raiva vai crescer, vai virar um monstro, fora da minha visão, mas ela está lá. Então esse representante dentro da constelação vai viver essa raiva profundamente. E no momento que ela é vivida, ela pode ser liberada. Então vocês entendem isso? Você não pode negar nenhum sentimento. Você tem que entrar em contato com ele. E aí uma outra pessoa perguntou, você tem que constelar isso? Não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação. Não necessariamente. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu sinto uma raiva de alguma situação, de alguma pessoa, eu entro em contato com esse sentimento. Assim, tipo, eu deixo ele me atravessar. Eu deixo o meu corpo tremer de raiva. Eu comigo mesma. Eu não derramo isso na pessoa. Porque eu sei que essa raiva está vindo me mostrar alguma verdade do meu mundo interno. É alguma questão que eu ainda preciso trabalhar em mim. Mas eu não estou dizendo que você vai dar conta disso, tá, gente? Mas eu, hoje em dia, consigo dar conta na grande maioria das situações, assim. Vem uma raiva, vem uma tristeza, eu não fujo disso. Eu entro em contato, assim, eu mergulho fundo nessa raiva, nessa tristeza, nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de vítima ou de traída. Eu vou fundo nisso, porque isso pode ser meu, pode ser algo antigo que eu carrego e pode ser uma dinâmica, um sentimento, uma fragilidade do meu próprio sistema, que eu herdei isso. E isso veio para mim porque eu faço parte desse todo. Então, assim, não é injusto eu herdar um padrão negativo do meu sistema, porque junto com esse padrão negativo eu herdei muita coisa boa também. Então, ali no pacote, né, vem tudo, o joio e o trigo. Eu recebo todas as conquistas, toda a força do meu sistema que vem da experiência, mas eu recebo também padrões altamente negativos, né, de medo, de fragilidade, de vitimismo. É o pacotão que eu recebo. Aí o que é bom eu alimento, eu fortaleço, e o que é negativo, o que me enfraquece, eu transformo. É simples assim. Então não tem esse lugar de julgamento. O que é que eu faço com isso? É a grande pergunta, né? Eu recebo um padrão negativo, né? Eu herdo um padrão que enfraquece, né? E o que é que eu faço com isso? É a grande pergunta. Eu vou ficar me lamentando, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô. Não, gente, não lamente. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Então, se eu acho que pode ser melhor, então o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço para contribuir com essa evolução do meu sistema? Paro de reclamar e faço melhor. É simples assim, né? Então, boto a minha energia em outro lugar, não na crítica. Eu vou fazer melhor, eu vou dar um passo além. O Fred, quando sentimos raiva de nós mesmos por se dedicar a vida inteira por alguém e no final não houve reciprocidade. Exatamente, Fred. Essa raiva, na verdade, não é do outro. É uma raiva contra nós próprios. Então, aparentemente, essa raiva é do outro.
porque nós ainda somos seres muito inconscientes, porque a nossa sociedade não alimenta esse olhar para o mundo interno. Então a gente está projetando essa raiva no outro, porém essa raiva é contra nós mesmos. E se você alimenta essa raiva com cara de que é raiva pelo outro, mas no fundo não é raiva pelo outro, é raiva por você mesmo, porque você se colocou nessa situação e a sua consciência profunda sabe disso, mas quando você fica alimentando essa raiva e acreditando que essa raiva é contra o outro, e no fundo não é, você está se autodestruindo, que essa raiva é um veneno. E lá no fundo é contra você mesmo, porque lá no fundo você sabe que foi você que se colocou nessa situação. Por mais que você não tenha isso conscientemente, essa é a verdade. Então, sabe, eu falo para vocês, né? O iceberg, né? A consciência, a nossa consciência é a pontinha do iceberg. E 90% está mergulhado na água, é a nossa inconsciência. A gente não tem consciência que a gente se colocou ali, mas a gente pode tomar consciência disso se a gente tiver coragem. Então, assim, viver realmente é para os fortes, sabe, gente? Assim, você tem coragem de tomar consciência da sua responsabilidade? O primeiro passo no caminho da autoliberação, no caminho da espiritualidade, é a autorresponsabilidade. Caramba, eu tô aqui nesse lugar de M. Eu tô aqui nesse buraco abissal, escuro. Eu me coloquei aqui. Como é que eu saio desse lugar? Ok, humildade. Eu me coloquei aqui, não faço ideia de como eu vou sair daqui. Tá difícil. Tô no lugar de vítima, tô no lugar de traída. Todas essas essas situações que ninguém quer viver. Cara, eu me coloquei aqui dentro desse buracão que não tem tamanho. Como é que eu saio? Não sei, não sei. Então, assim, você se coloca no lugar da verdade, né? Não sei como sair daqui. Deus me ajude. Deus me ajude, me traz alguém que possa me ajudar, me dá uma luz, porque eu não sei como sair daqui. E aí você dá esse passo em direção a Deus e Ele dá 10 na sua direção. E aí Ele começa a trazer luz, começa a trazer consciência, começa a trazer pessoas que vão te mostrar caminhos de sair desse buraco. É muito lindo, gente. É muito lindo. Eu me emociono porque, meu Deus, é muito lindo. A vida é um presente, sabe? Assim, um presente. Eu sou muito chorona e a ideia não é ficar chorando. A ideia é falar. E se eu tô chorando, eu não consigo nem falar. Mas assim, a vida é um presente, uma oportunidade de autossuperação que, nossa, é trazer reconhecimento de si mesmo, é isso. Menina sem dor. Adorei o nome desse perfil, Menina sem dor. Bom, a dor faz parte da vida, né? Mas a gente pode transformar essa dor em força. A gente pode transformar essa dor em aprendizado. Como diz o Prem Baba, transformar o sofrimento em alegria, porque é isso. Você caiu num buraco e é esse buraco que vai fazer você descobrir a sua força, que vai fazer você descobrir a sua capacidade de autotransformação. É esse buraco que vai fazer você se transformar em borboleta, porque esse buraco é um casulo de borboleta disfarçado. Esse buraco que você se encontra agora é um casulo de borboleta. Só que você ainda não sabe disso. Então, à medida que você vai pedindo ajuda a Deus, ao seu eu superior, que você vai reconhecendo que você está num buraco, que você sente raiva, que você sente ressentimento, que você sente mágoa, à medida que você vai reconhecendo todas essas verdades, que você vai entrando em contato com a sua sombra, a sua luz aparece. E essa luz são as asas da borboleta. Você vive um processo
de autotransformação profunda. Para de projetar nos outros a sua sombra, para de projetar nos outros as suas raivas, sai de todas as guerras e aí você pode viver a experiência do casulo, da borboleta, que é uma experiência interna. É como a batalha sagrada do Bhagavad Gita, onde você vai enfrentar as suas sombras, mas não é enfrentar negando as sombras, é integrando essas sombras, é iluminando essas sombras. Toda a sua raiva, todo o seu rancor, ressentimento vai ser alquimizado dentro de você. E é assim que você sai do buraco. É virando borboleta, sabe? Esse buraco é o seu casulo de autotransformação. A vida é um grande casulo para você virar borboleta. Por isso o processo não vai ser fácil. Porque a borboleta não vive um processo fácil ali dentro do casulo. O bebê, para nascer, não vive um processo assim tão fácil. Pode ser até um ambiente acolhedor, mas tem um momento que esse ambiente, que no início era confortável, começa a ficar extremamente desconfortável. Para você sair dali, para você virar uma outra coisa, para você nascer. Então, assim, o processo do casulo é um processo de renascimento, onde você vai ter momentos de conforto e vai ter muitos momentos de desconforto, para você sair dali, porque se é confortável você não sai dali, né? Você fica lá no buraco, você fica no casulo e não sai, não vira borboleta, não vai voar. É um processo de transformação, isso mesmo. Uma das coisas mais lindas do ser humano é a capacidade de transcender, isso mesmo, Mi Oliveira. Com certeza, gente. Nossa, essa autossuperação, né, que é a superação do próprio ego, é a superação do próprio orgulho, da própria vaidade. Gente, quando você vira essa chave, aí nada mais te para na vida, sabe? Quando você vira essa chave de assim, ó, não quero machucar ninguém, não quero entrar em nenhuma guerra. O amor é a grande medicina. O amor próprio é a grande medicina. Porque se eu entro na guerra, eu vou me destruir. Eu não quero mais isso para mim. A família humana está vivendo a guerra há milênios e não levou a lugar nenhum. A gente continua muito infantil espiritualmente. Então, assim, o grande salto quântico, a grande virada de chave, o grande salto de maturidade é eu sair de todas as guerras. Isso é a maior prova de amor próprio. Eu não quero mais a guerra, eu quero o amor, eu quero a autocompaixão, eu quero me acolher. Se eu entrei em alguma situação que foi ruim para mim, eu me perdoo. Eu não posso perdoar o outro, mas eu posso me perdoar. Eu me perdoo, eu me libero. Essa raiva que eu tenho de mim mesma, porque fiquei 10 anos numa relação, eu me perdoo. Sabe, assim, foi o melhor que eu pude naquele momento. Eu também aprendi muito com essa relação. Então, assim, eu saio dessa guerra contra a minha própria decisão do passado. Eu me perdoo, eu me libero para novas escolhas, para novas decisões, para novos passos. Então, assim, gente, nosso grande inimigo está dentro da gente. Eu vou encerrar essa live, já está com 1 hora. Eu falei que não ia ser 1 hora, mas não consegui, né? Porque esse assunto realmente é muito importante. Então, assim, o meu grande inimigo está dentro de mim, né? Sou eu que travo o meu caminho. Um dos meus inimigos internos é o orgulho, é a vaidade, é a soberba. É eu ficar agarrada com essas histórias do passado e não querer virar a página, olhar essas histórias de uma outra maneira, porque essas histórias sempre vão me trazer muito aprendizado, muito crescimento, se eu souber olhar para elas da maneira certa. Que é assim, poxa, eu me enfiei nessa situação, né? Eu vivi coisas que foram prejudiciais, essa pessoa me fez muito mal, mas eu não quero mais viver essa situação. Eu não vou ficar revivendo essa situação até o fim da minha vida. Quero soltar, quero me liberar. Então eu me perdoo por ter me colocado nesse buraco e agora eu saio dele. É simples assim. Não quero mais ficar emaranhada, né, trancada, acorrentada numa situação de conflito. Então tá na nossa mão, viu, gente? Tá na nossa mão, né, Patri? Patri Salles.
Muito obrigada, gente, pela conversa, pela partilha. Semana que vem tem live. Não sei que dia, não sei que horas. Provavelmente vai ter live terça e quinta, tá? Eu vou estar no sul com meu filhote. Obrigada também, gente. Muito obrigada. Ingra, a pessoa tímida é orgulhosa. Então, tem essa teoria, né? Que a pessoa tímida, ela tem medo de errar, né? Ela não faz nada, ela não fala nada, porque é muito orgulho e ela tem medo de se expor, né? Essa exposição, esse não querer se expor estaria associado ao orgulho, né? Ah, não posso errar, não posso me expor, né? Não posso manchar a minha imagem. Pode ser verdade, né? Mas cada caso é um caso, então eu não vou dizer que isso é uma verdade absoluta, mas em muitos casos pode ser isso mesmo, né? Eu já fui muito tímida, assim, de não querer falar nada, eu tinha muito medo de me expor. E no meu caso eu vi que era uma grande arrogância, assim, eu não me colocava, eu não colocava minha cara a tapa na vida, né? Eu não me arriscava, e por não me arriscar, eu não deixava meus dons florescerem. E um dos dons que começaram a florescer no momento que eu me dei conta disso, que eu estava sendo arrogante, foi justamente esse dom da comunicação que todos nós temos, né? Esse dom de mergulhar no meu mundo interno, de me descobrir, de me conhecer e compartilhar essas experiências que eu sinto que é importante para mim compartilhar e é importante para muita gente escutar, né? Então é isso. Esse caminho que a gente vive é um caminho de despertar e quem está despertando pode ajudar os outros que estão chegando, né? Assim como muita gente me ajuda, muita gente que está lá na minha frente, né? Me aponta, né, novas direções, eu sinto que eu também posso compartilhar com pessoas que estão do meu lado, que estão um pouco atrás, e não tem nada de superioridade nem de inferioridade. Estamos todos caminhando juntos, né? Tem aspectos que eu já acordei, tem outros que eu não acordei ainda. E aí vamos nos ajudando uns aos outros, né? É isso. Assim, não tem ninguém melhor do que ninguém, não. A gente está todo mundo de mão dada e é um ajudando o outro, um cai, o outro ajuda, levanta. É muito bonito. É muito bonito isso. Então é isso, gente. Estou muito chorona. Vamos fechar essa live que eu tô muito chorona. Mas é que eu acho muito lindo. Eu acho a vida uma bênção. Poder compartilhar, poder contribuir. É uma bênção, sabe? Assim, poder sair de todas as guerras. Mas é um choro de emoção, viu, Leão? Poder sair de todas as guerras é um presente divino, assim. Eu me sinto muito abençoada. Muito, muito abençoada. Por poder encontrar esse lugar, sabe? De humildade e de enxergar que a guerra destrói todo mundo. A guerra não deixa ninguém inteiro, né? E o que a gente quer na vida é ser feliz, é viver em paz. Então tá, vou viver aqui esse paraíso e a gente se encontra na próxima live, tá? Muito, muito obrigada pela companhia. Beijo.